Artefact indefeneteru Munger Gideon, 4 Plain Title Eagle Gideon Charlie Munger, R$ 200.000. A maioria das pessoas fracassa porque quer ser brilhante antes de ser sensata. E isso não é apenas triste, é patético. Passei décadas observando gente inteligente arruinar suas vidas financeiras por pura estupidez evitável. E hoje vou te contar algo que vai contra tudo o que os gurus das redes sociais pregam. R$ 200.000 são suficientes para nunca mais precisar trabalhar, mas apenas se você não for um idiota. Me diz aí embaixo se alguma vez você tomou uma decisão que sabia que era estúpida e a fez do mesmo jeito. Porque aposto que sim. Todos nós já fizemos isso, e reconhecer essa tendência humana é o primeiro passo para deixar de ser pobre. Veja bem, quando digo que R$ 200.000 são suficientes, não estou falando de mágica. Não estou vendendo curso. Não estou prometendo que você vai viver como um magnata em Copacabana. Estou falando de matemática simples, de física social, de entender como o dinheiro realmente funciona quando você para de lutar contra a natureza das coisas. O problema não é a quantidade de dinheiro que você tem. O problema é que você não entende como o dinheiro se comporta. E pior ainda, você não entende como você mesmo se comporta. Warren sempre diz que o pior inimigo do investidor está no espelho. E ele está absolutamente certo. Você é seu próprio sabotador. E até reconhecer isso de verdade, com humildade brutal, continuará trabalhando até morrer. Durante minha vida, vi fortunas sendo construídas e destruídas. E posso te garantir uma coisa: a diferença entre quem fica rico e quem fica pobre raramente tem a ver com inteligência. Quase sempre tem a ver com temperamento. Temperamento é tudo. Você pode ter o QI de um gênio, pode ter estudado nas melhores universidades, pode ter lido todos os livros de finanças que existem, mas se não consegue controlar seus impulsos, se não consegue esperar, se precisa de gratificação imediata, está condenado. O mercado financeiro é uma máquina gigante de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, dos ansiosos para os serenos, dos que precisam fazer algo para os que conseguem ficar parados. A inatividade inteligente vale mais que a atividade frenética. Mas ninguém quer ouvir isso porque é entediante, porque não vende, porque não gera cliques. Deixa eu te explicar a matemática por trás dos R$ 200.000. E presta atenção porque não vou repetir isso de forma complicada. Se você conseguir uma rentabilidade real, depois da inflação, de 5% ao ano, R$ 200.000 te darão R$ 10.000 por ano sem tocar no principal. São R$ 833 por mês. Agora você vai dizer, Charlie, isso é uma miséria? Não dá para viver com isso. E eu vou te responder. Depende de como você vive e onde você vive. Se você está em São Paulo querendo jantar em restaurante chique 3 vezes por semana, claro que não dá. Mas se você entende que liberdade não é ostentação, que liberdade é não depender de chefe, não depender de horário, não vender seu tempo por migalhas, então R$ 833 podem ser a diferença entre escravidão e autonomia, especialmente se você tem outras fontes pequenas de renda. Se mora em cidade menor, se não é refém do consumismo idiota que a publicidade enfiou na sua cabeça. Mas aqui está o truque que ninguém te conta. Esses R$ 200.000 não são o fim, são o começo. São a base, a fundação, o alicerce sobre o qual você constrói independência real. Porque quando você tem uma base, mesmo que pequena, você pode tomar decisões diferentes. Pode recusar trabalho que te humilha. Pode investir tempo aprendendo algo novo sem desespero. Pode esperar pela oportunidade certa em vez de aceitar qualquer porcaria que aparecer. O dinheiro ama o silêncio, o ego ama o ruído e a maioria das pessoas vive fazendo barulho financeiro, pulando de galho em galho, comprando porcaria que não precisa, impressionando gente que não liga, vivendo uma vida de aparências que os deixa pobres e miseráveis por dentro. Vou te contar sobre um sujeito que conheci há anos, vamos chamá-lo de Roberto. Roberto ganhou uma herança de R$ 150.000 quando tinha 32 anos. Não era uma fortuna, mas era uma chance. A maioria das pessoas nessa situação
faz uma de duas coisas: ou gasta tudo em bobagens, ou tenta multiplicar rapidamente fazendo investimentos estúpidos. Roberto fez as duas coisas. Comprou um carro que não precisava, fez uma viagem cara para a Europa, colocou 50 mil em uma empresa de um amigo que faliu em 8 meses e tentou day trade com o resto. 3 anos depois, estava quebrado de novo, trabalhando no mesmo emprego medíocre, mas agora com a amargura adicional de saber que teve uma chance e desperdiçou. A tragédia não foi perder o dinheiro. A tragédia foi não entender que aquele dinheiro era tempo comprado, era liberdade potencial. Era a oportunidade de construir algo sólido. Mas Roberto queria ser brilhante, queria contar vantagem, queria parecer bem-sucedido imediatamente. Resultado, continuou sendo um fracassado, só que agora com memórias caras. Agora compare com outra pessoa. Vamos chamá-la de Mariana. Mariana herdou 200 mil reais aos 35 anos. Ela não era particularmente inteligente, não tinha formação em finanças, mas tinha algo raro: bom senso e paciência. Colocou todo o dinheiro em investimentos conservadores, uma mistura de títulos do governo e fundos imobiliários sólidos. A rentabilidade não era espetacular, mas era consistente. Ela continuou trabalhando, mas reduziu a carga horária. Usava os rendimentos para complementar a renda e, principalmente, para ter paz de espírito. 10 anos depois, Mariana tinha 300 mil reais porque reinvestiu parte dos rendimentos. Trabalhava apenas meio período em algo que gostava. Tinha tempo para os filhos, para estudar, para viver. Não era rica no sentido convencional, mas era livre no sentido real. A diferença entre Roberto e Mariana não foi sorte. Foi caráter, foi entender que riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda e como você protege. Aqui está uma verdade que vai te incomodar. Você provavelmente não merece ser rico ainda. Não porque você é má pessoa, mas porque você não desenvolveu os hábitos mentais necessários. Para conseguir o que você quer, primeiro tem que merecer, e merecer significa ter disciplina, ter conhecimento, ter paciência, ter humildade para reconhecer o que não sabe. A maioria das pessoas quer atalhos, quer fórmulas mágicas, quer alguém que diga exatamente o que fazer para ficar rico rápido. Isso é pensamento infantil. O mundo real não funciona assim. O mundo real premia quem evita erros grandes, quem consegue ficar no jogo por décadas, quem entende que a composição de pequenos ganhos, ganhos consistentes, destrói a tentativa de grandes ganhos esporádicos. Vamos falar sobre a matemática da composição, porque isso é fundamental e a maioria das pessoas não entende visceralmente. Se você pega 200 mil reais e consegue uma rentabilidade real de 6% ao ano, sem retirar nada, em 10 anos você tem 358 mil. Em 20 anos, 641. Em 30 anos, 1.148.000 reais. Você não fez nada de extraordinário, não teve sorte especial, não descobriu ação secreta, apenas deixou o dinheiro trabalhar e não atrapalhou. Mas as pessoas não conseguem fazer isso. Ficam mexendo, vendendo, comprando, seguindo dica de cunhado, lendo notícia e entrando em pânico, pagando taxa para corretor espertalhão. Atividade excessiva é inimiga da rentabilidade. Mas nossa natureza humana odeia inatividade. Precisa sentir que está fazendo algo, mesmo quando fazer nada seria muito mais inteligente. Tem um conceito que aprendi ao longo dos anos e que mudou completamente minha forma de pensar. Inversão. Em vez de perguntar como ficar rico, pergunte como ficar pobre. Então evite essas coisas. Como você fica pobre? Gastando mais do que ganha, comprando ativos que se depreciam, seguindo modas financeiras, confiando em gente que tem conflito de interesse, não estudando, sendo impaciente, tendo ego grande. Se você simplesmente evitar essas tolices, já está na frente de 90% das pessoas. Evitar as tolices é um truque subestimado para viver bem, mas ninguém quer ouvir porque não é sexy. Não dá para postar no Instagram, não gera inveja nos outros. As pessoas preferem arriscar tudo tentando ficar ricas do que simplesmente não fazer besteira e deixar o tempo trabalhar. Outro princípio fundamental é o círculo de competência.
Só invista no que você entende de verdade. Parece óbvio, mas a quantidade de gente que coloca dinheiro em coisas que não compreende é assustadora. Criptomoedas que ninguém sabe explicar direito. Startups tecnológicas que nunca deram lucro. Esquemas de pirâmide disfarçados de marketing multinível. Commodities que dependem de variáveis geopolíticas complexas. Se você não consegue explicar para uma criança de 10 anos como aquilo gera valor, não coloque seu dinheiro lá. Fica chato? Fica. Você perde oportunidades? Perde. Mas também não perde dinheiro em fraudes e modismos. E no longo prazo, não perder é mais importante que ganhar muito. Warren, eu construímos Berkshire Hathaway não sendo gênios, mas sendo consistentes e evitando erros fatais. Nunca tentamos pegar todas as oportunidades. Deixamos milhares de negócios passarem. Ficamos parados anos esperando o momento certo. As pessoas acham isso entediante. Mas entediante e rico é melhor que emocionante e pobre. A mídia financeira vive de criar emoção, de fazer você sentir que está perdendo algo, que precisa agir agora, que existe uma oportunidade única. Quase sempre é mentira. Quase sempre é manipulação para gerar comissão para alguém. O melhor investimento que você pode fazer é em sua própria educação, em sua capacidade de pensar com clareza, em desenvolver modelos mentais que te permitam avaliar situações complexas sem entrar em pânico ou euforia. Modelos mentais são ferramentas de pensamento que você coleciona ao longo da vida estudando diferentes disciplinas. Psicologia te ensina sobre vieses cognitivos, sobre como sua mente te engana. Economia te ensina sobre incentivos, sobre como as pessoas respondem a recompensas e punições. Matemática te ensina sobre probabilidade, sobre como avaliar riscos. História te ensina sobre ciclos, sobre como padrões se repetem. Biologia te ensina sobre evolução, sobre competição e adaptação. Quando você tem esses modelos, consegue ver a realidade de forma mais clara, consegue identificar tolices antes de cometer, consegue aproveitar oportunidades que outros não veem porque estão presos em um único modo de pensar. A maioria das pessoas opera com um modelo mental. Ganhar mais dinheiro resolve meus problemas. Isso é falso. Se você não sabe gerenciar 100 mil reais, não vai saber gerenciar 1 milhão. Se você gasta tudo o que ganha agora, vai gastar tudo o que ganhar no futuro. O problema não é a quantidade de dinheiro, o problema é o sistema de crenças e hábitos que você carrega. Já vi gente ganhar na loteria e ficar pobre de novo em 5 anos. Já vi gente herdar fortunas e destruir tudo em uma geração. Já vi empresários bem-sucedidos perderem tudo porque não souberam parar, porque sempre queriam mais, porque confundiram riqueza com felicidade. Riqueza não te faz feliz, mas pobreza te faz infeliz. Existe uma diferença crucial aí. Ter o suficiente te dá segurança, te dá opções, te dá paz. Ter demais te dá problemas, te dá preocupações, te dá gente falsa ao redor. O ponto ideal não é ser bilionário. É ter o suficiente para não se preocupar com dinheiro, para poder focar no que realmente importa. Relacionamentos, saúde, aprendizado, contribuição. 200 mil reais bem investidos podem te dar essa base. Especialmente se você vive de forma sensata, se não precisa impressionar ninguém. Se entende que ostentação é sinal de insegurança, não de sucesso. Deixa eu te falar sobre custos de vida, porque isso é crítico. A pessoa média gasta dinheiro em 3 categorias principais: moradia, transporte e alimentação. Se você conseguir ser inteligente nessas 3 áreas, já economiza enormemente. Moradia. Você realmente precisa daquela casa grande, daquele apartamento em bairro caro, ou seu ego precisa. Transporte. Você precisa de carro novo, de carro importado. Ou qualquer veículo que te leve do ponto A ao ponto B serve. Alimentação. Você precisa comer fora todo dia, pedir delivery. Ou pode cozinhar em casa e economizar 70%. Essas perguntas incomodam porque forçam você a confrontar a diferença entre necessidade e desejo, entre substância e aparência. Conheço gente que ganha 10 mil reais por mês e não consegue guardar nada. Conheço gente que ganha 4 mil
e guarda 1.500. A diferença não é a renda, é a mentalidade. Quem ganha 10 mil e gasta 11 mil está ficando mais pobre todo mês, independente do salário. Quem ganha 4 mil e gasta 2.500 está ficando mais rico. Parece simples, mas a maioria das pessoas não consegue executar porque não consegue dizer não para si mesmas, não consegue adiar gratificação, não consegue viver abaixo de suas possibilidades. Vivem no limite, às vezes acima do limite, sempre estressadas, sempre dependentes do próximo salário, sempre há um imprevisto de entrar em desespero. Aqui está outra coisa que ninguém quer ouvir. Talvez você precise ganhar menos e viver com menos para ser livre. Parece contraditório, mas não é. Se você ganha 15 mil reais, mas precisa trabalhar 60 horas por semana em algo que odeia, que te estressa, que te afasta da família, você não é rico, você é escravo bem pago. Se você ganha 5 mil reais trabalhando 20 horas por semana em algo tolerável e gasta 3 mil guardando 2 mil por mês, você está no caminho da liberdade. Em 10 anos você tem 240 mil reais guardados, mais os rendimentos compostos. Agora você tem opções. Pode parar de trabalhar completamente e viver dos rendimentos de forma frugal. Pode continuar trabalhando meio período e acelerar o crescimento do patrimônio. Pode usar o dinheiro para começar um negócio próprio sem desespero. Liberdade não é sobre quanto você tem. É sobre quanto você precisa. Vamos falar sobre a psicologia do suficiente, porque isso é onde a maioria das pessoas se perde. Nunca é suficiente. Você quer 200 mil? Consegue. Agora quer 500 mil. Consegue 500 mil, agora quer milhão. Consegue milhão, agora quer 5 milhões. A linha de chegada continua se movendo porque você não definiu o que é suficiente para você. Sem essa definição clara, você vai perseguir dinheiro até morrer, sempre insatisfeito, sempre ansioso, sempre comparando com quem tem mais. É uma receita garantida para a infelicidade. Você precisa sentar e decidir quanto é suficiente para eu viver a vida que quero, não a vida que a sociedade diz que você deve querer, não a vida que seus pais esperavam, não a vida que dá likes no Instagram, mas a vida que genuinamente te satisfaz. Para mim, suficiente sempre foi ter o bastante para nunca precisar fazer algo que não quero por dinheiro. Essa é a minha definição de rico. Não é ter jatinho, não é ter mansão, é ter autonomia total sobre meu tempo. E conseguir isso não ganhando fortunas rapidamente, mas evitando perdas, sendo paciente, reinvestindo lucros, vivendo abaixo das minhas possibilidades por décadas. Não foi glamouroso, não foi emocionante, mas funcionou. E vai funcionar para você também, se você tiver disciplina, mas disciplina é exatamente o que falta para a maioria. Disciplina não é sobre força de vontade heróica. Força de vontade é recurso limitado que se esgota. Disciplina é sobre criar sistemas que tornam o comportamento correto automático. Quer guardar dinheiro? Configure transferência automática no dia que o salário cai, antes de você ter chance de gastar. Quer investir regularmente? Automatize aportes mensais. Quer evitar gastos impulsivos? Não ande com cartão de crédito. Use apenas débito com valor limitado. Quer parar de seguir dicas idiotas de investimento? Pare de seguir influenciadores financeiros nas redes sociais. O ambiente molda o comportamento mais do que a intenção. Então construa um ambiente que favoreça decisões inteligentes. Outra coisa crítica: cuidado com quem você ouve. O mundo está cheio de gente dando conselho financeiro que não tem qualificação nenhuma. Influenciador que ganhou dinheiro vendendo curso, não investindo. Youtuber que ganha com views, não com rentabilidade de carteira. Primo que lê um livro e agora se acha especialista. Colega de trabalho que teve sorte uma vez e acha que é habilidade. A maioria das pessoas não sabe diferenciar sorte de competência. Não sabe avaliar se alguém realmente entende do assunto ou só fala bonito. Desconfie de quem promete retornos altos com risco baixo. Desconfie de quem vende certeza em um mundo incerto.
Desconfie de quem tem mais interesse em sua comissão do que em seu sucesso. Warren sempre diz que existem dois tipos de pessoas no mundo financeiro: os que não sabem para onde o mercado vai e os que não sabem que não sabem. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Quem diz que sabe está mentindo ou se iludindo. O máximo que você pode fazer é avaliar probabilidades, gerenciar riscos, ter margem de segurança. Margem de segurança significa não colocar todos os ovos na mesma cesta, não se alavancar perigosamente, não depender de tudo dar certo. Significa assumir que coisas ruins vão acontecer e estar preparado para isso. A maioria das pessoas faz o oposto. Assume que tudo vai dar certo e fica vulnerável quando, inevitavelmente, algo dá errado. Pensa comigo, se você tem R$ 200 mil e precisa de 6% ao ano para seu plano funcionar, não invista em algo que pode render 15, mas também pode perder 30. Invista em algo que rende 7 ou 8 com segurança. Você não precisa de retornos espetaculares, você precisa de retornos consistentes e seguros. A mentalidade de cassino, de tentar multiplicar dinheiro rapidamente, destrói mais patrimônio do que qualquer crise econômica. As pessoas não ficam pobres porque o mercado caiu, ficam pobres porque tomaram riscos idiotas que não precisavam tomar, porque foram gananciosas quando deviam ser cautelosas. Ganância e medo são os dois grandes inimigos do investidor. Ganância te faz comprar no topo quando todo mundo está eufórico e os preços estão absurdos. Medo te faz vender no fundo quando todo mundo está em pânico e os preços estão em promoção. Se você conseguir fazer o oposto, ter medo quando outros estão gananciosos e ser ganancioso quando outros estão com medo, você vai bem. Mas isso é extremamente difícil porque requer ir contra a manada, contra seus instintos, contra o que parece óbvio no momento. Requer pensamento independente, e pensamento independente é raro e doloroso. A maioria das pessoas não pensa, apenas reage. Vê notícia ruim, vende. Vê notícia boa, compra. Vê todo mundo falando de uma ação, entra. Vê todo mundo vendendo, sai. Isso não é estratégia. Isso é ser marionete das emoções coletivas. E as emoções coletivas são manipuladas por quem tem interesse em você agir, em você gerar movimento, em você pagar taxas. O mercado financeiro é estruturado para extrair dinheiro de quem age demais e transferir para quem age de menos. Corretoras ganham com volume de operações, não com seu sucesso. Fundos ganham taxa de administração independente de resultado. Bancos ganham vendendo produtos complexos que você não entende. Todos têm interesse em você ficar ansioso, em você sentir que precisa fazer algo. Minha estratégia sempre foi fazer o mínimo possível. Encontrar empresas excelentes, comprar a preço justo, segurar para sempre. Não ficar olhando cotação todo dia. Não ler análise de mercado. Não tentar prever o que vai acontecer. Apenas ter certeza de que as empresas que possuo são sólidas, têm vantagem competitiva, são geridas por gente honesta e competente e vão continuar gerando valor por décadas. Se você consegue identificar meia dúzia de empresas assim ao longo da vida e comprar quando estão em preço razoável, você fica rico. Não precisa de mais nada. Não precisa de sofisticação, de estratégias complexas, de acompanhar milhares de papéis. Precisa de qualidade e paciência. Mas as pessoas não querem ouvir isso porque é simples demais, porque não alimenta o ego, porque não tem emoção. Querem acreditar que existe algum segredo, alguma técnica especial, algum conhecimento esotérico que os ricos têm e os pobres não. A verdade é muito mais mundana. Os ricos gastam menos do que ganham. Investem a diferença de forma sensata, esperam décadas e não fazem besteira. Isso é tudo. Não tem mistério, não tem segredo, não tem atalho. Tem trabalho, tem disciplina, tem paciência, tem bom senso. E a maioria das pessoas não tem nenhuma dessas coisas. Vou te contar sobre um erro comum que vejo repetidamente. Pessoas que começam a ganhar mais e imediatamente aumentam o padrão de vida proporcionalmente. Ganhava 3 mil, gastava 3 mil.
Agora ganha 6 mil, gasta 6 mil, ganhou aumento, comprou carro melhor, alugou apartamento maior, começou a comer em restaurante mais caro, a renda dobrou, mas a capacidade de poupar continua zero. Isso é chamado de inflação de estilo de vida e é uma armadilha mortal. O correto seria manter o mesmo padrão de vida e guardar todo o aumento. Ganhava 3 mil, gastava 3 mil, agora ganha 6 mil, continua gastando 3 mil, guarda 3 mil. Em poucos anos, você tem uma base sólida, mas isso requer humildade. Requer não precisar mostrar para os outros que você está ganhando mais. Requer segurança interna. A insegurança é cara. Pessoas inseguras gastam dinheiro tentando provar valor, tentando impressionar, tentando comprar aprovação. Compram roupa de marca, carro importado, celular mais recente, viagens para postar foto. Não porque realmente querem ou precisam, mas porque acham que isso vai fazer os outros respeitarem, os admirarem, os invejarem. É patético e autodestrutivo. Ninguém realmente se importa. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias inseguranças para prestar atenção nas suas vezes. E mesmo que prestem atenção, a admiração que você compra com ostentação é superficial e temporária. No momento que você para de ostentar, desaparece. Respeito real vem de caráter, de competência, de consistência. Vem de fazer o que você disse que ia fazer. Vem de tratar as pessoas bem. Vem de ter princípios e segui-los mesmo quando é inconveniente. Vem de admitir quando está errado. Vem de ajudar sem esperar reconhecimento. Essas coisas não custam dinheiro, mas a maioria das pessoas não investe nelas, porque são difíceis, porque requerem mudança interna, porque não geram resultado imediato visível. É mais fácil comprar uma bolsa cara e postar no Instagram do que desenvolver caráter. Mas no longo prazo, caráter vale infinitamente mais. Falando em longo prazo, a maioria das pessoas não consegue pensar em de alguns meses. Vivem no curtíssimo prazo, respondendo a estímulos imediatos, sem visão de futuro. Isso é compreensível evolutivamente, porque nossos ancestrais viviam em ambiente onde o longo prazo não importava tanto, onde a ameaça era imediata. Mas no mundo moderno, sucesso financeiro é fundamentalmente sobre sacrificar gratificação de curto prazo por segurança de longo prazo. É sobre não comer o marshmallow agora para ter 2 depois. E a maioria das pessoas falha nesse teste básico repetidamente, todo dia, em pequenas e grandes decisões. Cada vez que você compra algo que não precisa, está escolhendo prazer momentâneo sobre segurança futura. Cada vez que você deixa de investir porque quer gastar, está hipotecando seu futuro por presente medíocre. E o terrível é que essas decisões se acumulam. Uma decisão ruim não te destrói, mas 1000 decisões ruins repetidas ao longo de anos te deixam pobre, estressado, dependente, sem opções. E quando você chega aos 50, 60 anos e percebe que vai ter que trabalhar até morrer porque não guardou nada, não adianta reclamar, não adianta culpar o sistema, não adianta dizer que não teve oportunidade. Você teve oportunidade toda vez que escolheu gastar, em vez de guardar. Toda vez que escolheu parecer rico, em vez de ficar rico. Parecer rico e ser rico são coisas opostas. Quem parece rico geralmente está endividado, está vivendo de aparências, está a um imprevisto do colapso. Quem é rico de verdade geralmente vive de forma modesta, dirige carro velho, mora em casa normal, não chama atenção, porque entende que riqueza não é sobre consumo, é sobre liberdade, é sobre ter opções, é sobre não depender de ninguém, é sobre poder dizer não, é sobre dormir tranquilo sabendo que está preparado para imprevistos. Essas coisas não aparecem em foto, não geram inveja, não alimentam ego, mas são infinitamente mais valiosas. Deixa eu te dar um exercício prático. Pega as suas despesas do último mês e separa em 3 categorias: necessidade real, como alimentação básica, moradia, saúde, investimento em você, como educação, livros, ferramentas que aumentam sua capacidade produtiva,
e desperdício, que é tudo que você comprou por impulso, por status, por tédio. Aposto que a terceira categoria é assustadoramente grande. Agora imagina que você cortasse 70% desses desperdícios e investisse esse dinheiro. Em quanto tempo você teria 200 mil reais? Provavelmente muito menos do que imagina. Mas você não vai fazer isso porque requer mudança, requer desconforto, requer confrontar hábitos arraigados. Hábitos são poderosos. Controlam a maior parte do nosso comportamento sem que percebamos. Você tem hábito de tomar café caro todo dia? São 200 reais por mês, 2.400 por ano. Investidos a 6% ao ano por 20 anos, são 111 mil reais. Você literalmente está bebendo uma fortuna. Tem hábito de pedir delivery em vez de cozinhar? Mais 500 reais por mês fácil. 6 mil por ano. Investidos a 6% por 20 anos, são 278 mil reais. Você está comendo seu futuro. Mas ninguém pensa assim porque o custo é invisível. É diluído no tempo, é abstrato. O prazer é imediato e concreto. Nosso cérebro não é bom em avaliar trade-offs de longo prazo. Por isso você precisa de sistemas, de regras automáticas que removem a decisão do momento. Regra simples: nunca compre nada que custe mais de 100 reais sem esperar 48 horas. Isso elimina 90% das compras impulsivas. Você quer algo? Anota. Espera 2 dias. Na maioria das vezes, o desejo passa. Você percebe que não precisava, que foi apenas impulso momentâneo. Outra regra: antes de comprar qualquer coisa, calcule quantas horas de trabalho aquilo custa. Se você ganha 20 reais por hora e quer comprar algo de 400 reais, são 20 horas de trabalho. Vale a pena trocar 20 horas da sua vida por aquilo? Às vezes vale, mas na maioria das vezes, quando você coloca nesses termos, percebe que não. Seu tempo é seu ativo mais valioso, não renovável, finito. Dinheiro você pode ganhar de novo, tempo nunca. Então, toda vez que você gasta dinheiro, está gastando o tempo que levou para ganhar aquele dinheiro. E se você gasta de forma idiota, está desperdiçando sua vida. Parece dramático, mas é literalmente verdade. Você vendeu horas da sua existência, do seu tempo limitado nesse planeta para ganhar dinheiro. Se você pega esse dinheiro e gasta em porcaria que não agrega nada, você transformou vida em lixo. Isso deveria te incomodar profundamente. Agora, não estou dizendo para virar avarento, para nunca gastar em nada, para viver miseravelmente. Estou dizendo para gastar de forma consciente, intencional, em coisas que realmente agregam valor à sua vida. Gastar em experiências com pessoas que você ama, em saúde, em educação, em ferramentas que te tornam mais capaz, tudo isso é válido. O problema é o gasto inconsciente. Automático, compulsivo, em coisas que você nem lembra que comprou uma semana depois. Esse tipo de gasto é câncer financeiro que corrói seu patrimônio silenciosamente. Vamos voltar aos 200 mil reais. Como você chega lá? Existem basicamente 3 caminhos: ganhar mais, gastar menos ou investir melhor. Idealmente, você faz os 3 simultaneamente. Mas vamos analisar cada um. Ganhar mais parece óbvio, mas a maioria das pessoas não investe em aumentar sua capacidade de ganhar. Não estudam, não desenvolvem habilidades valiosas, não mudam de emprego, não pedem aumento, não empreendem. Apenas reclamam que ganham pouco e continuam fazendo exatamente o mesmo. Se você quer ganhar mais, precisa valer mais. Como você vale mais? Sendo melhor no que faz? Como fica melhor? Estudando, praticando, buscando feedback, saindo da zona de conforto. Não tem atalho. Gastar menos é matematicamente mais poderoso do que ganhar mais, porque cada real que você não gasta é um real que você guarda, sem impostos, sem esforço adicional. Se você ganha 5 mil e gasta 4 mil, se você consegue gastar 3.500, guarda 1.500, aumento de 50% na poupança sem ganhar nada a mais. Mas as pessoas resistem a gastar menos porque sentem como privação, como perda. A chave é reconfigurar mentalmente. Você não está se privando, está comprando liberdade futura.
Cada real não gasto hoje é um tijolo na construção da sua independência. Investir melhor é sobre não ser idiota. Você não precisa ser gênio, precisa apenas evitar os erros comuns. Não pagar taxas absurdas, não cair em modinha, não tentar timing de mercado, não se alavancar perigosamente, não colocar tudo em um único ativo, não confiar em promessa de retorno garantido alto. Se você simplesmente evitar essas tolices e colocar dinheiro em ativos sólidos de forma consistente, você vai bem. Títulos do governo para segurança, fundos imobiliários para renda passiva, ações de empresas sólidas para crescimento de longo prazo. Nada exótico, nada complicado, nada emocionante, apenas sólido, entediante e eficaz. A questão é que entediante não vende. Ninguém quer ouvir que o caminho para a riqueza é viver abaixo das possibilidades por 30 anos. Querem ouvir sobre a ação que vai multiplicar por 10, sobre a criptomoeda que vai explodir, sobre o negócio revolucionário, e existem milhares de pessoas dispostas a vender essa fantasia porque é lucrativo. Vendem curso, vendem mentoria, vendem indicação, vendem sonho. E as vítimas pagam felizes porque preferem acreditar na fantasia do que aceitar a realidade mundana de que riqueza é construída lentamente, com disciplina, sem glamour. Tive a sorte de aprender cedo que não existe almoço grátis. Tudo tem custo. Se alguém está oferecendo algo que parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Se você não consegue identificar onde está o engano, você é o engano. O mundo está cheio de predadores financeiros procurando pessoas ingênuas, gananciosas, desesperadas. E a melhor defesa é educação. É ceticismo saudável, é entender que ninguém vai te dar dinheiro de graça, que ninguém tem interesse no seu sucesso mais do que você mesmo. Desconfia de qualquer um que diz que tem o segredo, que descobriu o método, que pode te ensinar a ficar rico rápido. Se realmente tivessem, estariam usando para eles mesmos, não vendendo para você. A razão de estarem vendendo é porque vender é mais lucrativo e seguro do que o método que estão vendendo. Pensa nisso. Se eu descobrir uma forma de transformar 10 mil em 100 mil consistentemente, por que eu venderia essa informação por R$ 1.000? Faria muito mais sentido pegar todo o dinheiro que tenho, aplicar o método e ficar bilionário. O fato de estar vendendo revela que o método não funciona ou não é escalável. Outro sinal de alerta: complexidade desnecessária. Quando alguém usa jargão técnico, fórmulas complicadas, gráficos confusos para explicar investimento, geralmente está tentando te impressionar e confundir, não educar. Investimento bom é simples de entender. Você compra parte de um negócio sólido que gera lucro consistente. O valor do seu investimento cresce conforme o negócio cresce. Você recebe parte dos lucros como dividendos. Isso é tudo. Se alguém está falando de derivativos, alavancagem, arbitragem, hedge, complexo, e você não entende completamente, fuja. Não é para você. Talvez não seja para ninguém que não seja profissional de mercado financeiro. Warren sempre diz que risco vem de não saber o que você está fazendo. Não vem de volatilidade, não vem de mercado, vem de ignorância. Se você entende o negócio, entende o valor, comprou com margem de segurança, o risco é baixo independente do que o mercado faça no curto prazo. Mas se você não entende, está apenas apostando, e aposta não é investimento, aposta é especulação, é cassino, é transferência de dinheiro de quem tem menos informação para quem tem mais. E você, pequeno investidor lendo notícia de graça na internet, não tem mais informação que o mercado. Você está em desvantagem informacional. Então, sua estratégia não pode depender de saber mais que os outros. Tem que depender de fazer menos besteira que os outros. Aqui está uma verdade incômoda. A maioria dos gestores profissionais não bate o índice de mercado no longo prazo. Pessoas que dedicam vida inteira a estudar investimento, que têm acesso à informação privilegiada, que trabalham 60 horas por semana analisando empresas, não conseguem superar um índice passivo. E você que tem emprego, família, outras responsabilidades, acha que vai conseguir?
é improvável. Então, para a maioria das pessoas, a estratégia correta é investir em fundos de índice de baixo custo e esquecer. Não tentar ser esperto, não tentar pegar oportunidades, apenas capturar o retorno médio do mercado que historicamente é bom o suficiente. Mas isso fere o ego. As pessoas querem acreditar que são especiais, que são mais inteligentes que a média, que podem fazer melhor. Esse excesso de confiança custa caro, leva a trading excessivo, a escolhas ruins, a perseguir performance passada, a cair em armadilhas psicológicas. Humildade intelectual, reconhecer que você não sabe, que não pode prever, que não é especial, é incrivelmente valioso, mas raro. A maioria prefere a ilusão de controle à aceitação da incerteza. Vou te contar algo sobre mim. Cometi muitos erros ao longo da vida. Investi em negócios ruins, confiei em pessoas erradas, perdi dinheiro em apostas idiotas. A diferença é que aprendi com os erros, não repeti e acertei o suficiente para compensar. Mas o mais importante, nunca apostei tudo, nunca coloquei em risco o essencial. Sempre tive margem de segurança, sempre assumi que podia estar errado. E isso me salvou de desastres que destruíram pessoas mais inteligentes que eu, mas menos cautelosas. Cautela não é covardia, é sabedoria. Tem uma diferença entre risco calculado e risco idiota. Risco calculado é quando você entende o que pode dar errado, quantifica as probabilidades, tem plano para diferentes cenários e, mesmo no pior caso, sobrevive. Risco idiota é quando você não entende o que está fazendo, aposta mais do que pode perder, não tem plano B e, se der errado, está destruído. A maioria das pessoas não diferencia os dois. Vê alguém que tomou risco idiota e deu certo por sorte e acha que é modelo a seguir. Mas para cada um que deu certo, tem 100 que deram errado e você nunca ouviu falar porque perdedores não dão palestra motivacional. Viés de sobrevivência é um dos erros cognitivos mais perigosos. Você vê apenas os vencedores, os que deram certo, e assume que se seguir o caminho deles vai dar certo também. Mas não vê os milhares que fizeram exatamente a mesma coisa e fracassaram. É como olhar para um músico famoso e pensar que largar tudo para seguir carreira musical é boa ideia. Você não está vendo os milhões que tentaram e estão quebrados. Probabilidade importa. Se uma estratégia tem 5% de chance de sucesso espetacular e 95% de chance de fracasso total, não é boa estratégia, mesmo que você conheça alguém que deu certo. Estratégia boa é aquela que funciona na maioria dos cenários, que não depende de sorte extrema, que tem alta probabilidade de resultado satisfatório. Pode não te fazer bilionário, mas te tira da pobreza, te dá segurança, te dá opções. E para 99% das pessoas, isso é infinitamente melhor do que apostar tudo em sonho de grandeza. Mas nossa cultura idolatra os extremos, os bilionários, os famosos, os excepcionais. Ninguém faz filme sobre o cara que trabalhou 30 anos, guardou dinheiro, investiu de forma sensata e se aposentou confortável. Mas essa é a história de sucesso real, replicável, acessível para quem tem disciplina. Disciplina, de novo, é tudo. Não inteligência, não sorte, não conexões, disciplina. Capacidade de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não está com vontade. Capacidade de manter o curso quando outros estão entrando em pânico ou euforia. Capacidade de pensar de forma independente quando a manada está indo em outra direção. Isso é raro e valioso e pode ser desenvolvido. Não é dom genético. Você desenvolve fazendo pequenas coisas difíceis repetidamente até virarem automáticas. Começa guardando 10% da renda, depois 15%, depois 20%. Cada vitória pequena fortalece o músculo da disciplina. Tem um conceito chamado pague a si mesmo primeiro, que é fundamental. Quando o salário cai, antes de pagar qualquer conta, você transfere a porcentagem que decidiu guardar para investimento. Trata como conta obrigatória, não negociável, o resto você vive. Isso inverte a lógica normal, onde as pessoas gastam primeiro e guardam o que sobra, que geralmente é nada.
Quando você paga a si mesmo primeiro, força a adaptação do padrão de vida ao que restou. E você se adapta. Humanos são incrivelmente adaptáveis. Se você tem 4.000 para viver, vive com 4.000. Se tem 3.000, vive com 3.000. A diferença é que no segundo caso, está guardando 1.000 a mais por mês. Outro princípio. Aumente sua taxa de poupança sempre que ganhar mais, não seu padrão de vida. Ganhou, aumente de R$ 500, guarde 400, gaste 100. Ganhou bônus? Guarde 80%, gaste 20%. Isso acelera exponencialmente sua jornada para a independência financeira, mas requer renunciar à tentação de celebrar cada vitória pequena com gasto. Nossa cultura incentiva a celebração através de consumo. Passou no vestibular, compra presente. Conseguiu emprego, compra roupa nova. Ganhou aumento, compra carro melhor. É uma armadilha que te mantém pobre enquanto te faz sentir que está progredindo. Progresso real é silencioso. É um número na conta de investimento crescendo. É a porcentagem do seu patrimônio em ativos produtivos aumentando. É o tempo até você poder parar de trabalhar diminuindo. Essas métricas não aparecem para ninguém. Não geram reconhecimento social. Não alimentam ego. Por isso a maioria ignora em favor de métricas visíveis mais irrelevantes. Carro que dirige, roupa que veste, restaurante que frequenta. São métricas de aparência, não de substância. E quem foca em aparência nunca constrói substância. Substância é ter R$ 200.000 investidos gerando renda passiva. Substância é poder perder o emprego e não entrar em pânico. Substância é ter opções. Substância é dormir tranquilo. Substância é não dever nada para ninguém. Essas coisas são invisíveis, mas transformadoras. E são acessíveis para qualquer um que esteja disposto a viver abaixo das possibilidades por tempo suficiente. Não precisa ser rico, não precisa ter sorte, não precisa ser gênio. Precisa ser disciplinado, paciente e sensato. 3 qualidades que qualquer um pode desenvolver, mas poucos desenvolvem. Por que poucos desenvolvem? Porque é desconfortável. Porque requer dizer não para si mesmo. Porque requer ir contra a pressão social. Porque requer pensar no futuro quando o presente está chamando. Porque requer maturidade emocional em uma cultura que infantiliza adultos. Somos bombardeados com mensagens de que merecemos, de que a vida é curta, de que devemos aproveitar agora. Tudo isso é propaganda, para te fazer consumir, para te manter na esteira, para te impedir de acumular capital suficiente para ter poder de negociação. Quem controla capital tem poder. Quem não tem vive à mercê de quem tem. É assim desde sempre e vai continuar sendo. A questão é de que lado você quer estar. Se você quer ter poder, autonomia, opções, precisa controlar capital. E para controlar capital, precisa acumular. E para acumular, precisa gastar menos do que ganha por muito tempo. Não tem outra forma. Todas as outras promessas são ilusão, são loteria, são exceção que confirma a regra. A regra é disciplina, tempo, juros compostos. Chato, lento, eficaz. Juros compostos são a força mais poderosa em finanças. Einstein supostamente disse que são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. E a maioria não entende visceralmente. Entende intelectualmente. Sabe a fórmula, mas não sente no corpo a diferença entre começar a investir aos 20 ou aos 40. Deixa eu ilustrar. Se você investa R$ 1.000 por mês dos 20 aos 60 anos, 40 anos, a 6% ao ano termina com 2 milhões. Se começa aos 40, investe os mesmos R$ 1.000 por mês, 20 anos, termina com 460 mil. Mesma quantia mensal, metade do tempo, menos de 1/4 do resultado. Isso é poder dos juros compostos? Tempo é o ingrediente mágico que você não pode comprar depois. Então, se você é jovem, cada ano que adia começar a investir, é um ano que nunca vai recuperar. E se você é mais velho, cada ano que continua, adiando piora a sua situação. O melhor momento para começar foi 10 anos atrás.
O segundo melhor momento é agora. Não amanhã, não quando ganhar mais, não quando pagar a dívida. Agora. Mesmo que seja R$ 100 por mês. Mesmo que pareça insignificante. Porque R$ 100 por mês são 1.200 por ano. E 1.200 investidos consistentemente por 20 anos, a 6% são R$ 46.000. Não é fortuna, mas é muito melhor que zero, que é o que você vai ter se não começar. E aqui está o truque psicológico. Começar pequeno cria hábito. Hábito cria identidade. Você começa a se ver como um investidor, como alguém que guarda, como alguém que pensa no futuro. Essa mudança de identidade é poderosa, influencia outras decisões. Você começa a questionar gastos, começa a buscar formas de ganhar mais, começa a aprender sobre finanças. O comportamento molda a mentalidade tanto quanto a mentalidade molda o comportamento. Então, mesmo que você só consiga guardar pouco agora, comece. O ato de começar é transformador, mas tem uma armadilha: começar e desistir quando fica difícil. Mercado cai 20%. Você entra em pânico, vende tudo, realiza prejuízo ou fica entediado, porque não está vendo o resultado rápido. Para de investir, gasta o que tinha guardado. Consistência é mais importante que intensidade. Melhor investir R$ 200 por mês por 30 anos do que R$ 2.000 por mês por 3 anos e parar. O tempo no mercado é mais importante que timing do mercado. Você não precisa entrar no momento perfeito, precisa entrar e ficar. Ficar é difícil. Requer ignorar notícia. Requer não olhar saldo todo dia, requer confiar no processo, requer entender que volatilidade é normal, não exceção. Mercado vai subir e descer, empresas vão ter trimestres ruins, crises vão acontecer. Tudo isso é ruído de curto prazo. O que importa é a tendência de longo prazo. E a tendência de longo prazo de ativos produtivos é para cima, porque representam atividade econômica real, pessoas criando valor, empresas resolvendo problemas. Enquanto a humanidade continuar progredindo, ativos produtivos vão valorizar. Pode ter solavancos no caminho, mas a direção é clara. Claro que isso assume que você investe em ativos realmente produtivos, não em especulação. Ação de empresa sólida que gera lucro é ativo produtivo. Bitcoin é especulação. Fundo imobiliário que aluga imóveis é ativo produtivo. NFT de macaco é especulação. A diferença é que ativo produtivo gera valor independente do que outros pensam. Especulação só vale o que o próximo está disposto a pagar. Se você não consegue explicar como aquilo gera valor real, é especulação. E especulação pode te fazer rico se você tiver sorte e timing perfeito, mas pode te fazer pobre se não tiver. Não é estratégia confiável para construir riqueza de longo prazo. Estratégia confiável é entediante, é comprar índice todo mês. É comprar ações de empresas que existem há décadas e vão existir por mais décadas. É comprar imóveis em localização boa e alugar. É comprar títulos do governo. Nada disso é emocionante, nada disso te faz sentir esperto, nada disso gera história interessante para contar em festa. Mas funciona. E funcionou para milhões de pessoas que ficaram ricas devagar, sem alarde, sem aparecer em revista, sem virar notícia. São os milionários invisíveis, que vivem ao seu lado, dirigem carro normal, moram em casa normal, mas têm patrimônio sólido que lhes dá segurança e liberdade. Estudei muitos desses milionários invisíveis. A maioria tem perfil similar. Vivem abaixo das possibilidades, investem consistentemente, evitam dívida, não ostentam, focam em substância sobre aparência. Muitos são donos de negócios pequenos, entediantes, mas lucrativos. Lavanderia, contabilidade, oficina mecânica, distribuidora. Nada glamouroso, mas gera fluxo de caixa consistente. Outros são profissionais que ganharam bem, gastaram pouco, investiram muito. Médico que dirige carro de 10 anos, engenheiro que mora em casa modesta, professor que cozinha em casa. Todos invisíveis para a sociedade que só presta atenção em ostentação. E isso é vantagem.
Quanto menos atenção você atrai, menos problema tem. Menos gente pedindo dinheiro emprestado. Menos inveja. Menos risco de sequestro em país violento como o Brasil. Menos pressão para manter aparências. Riqueza silenciosa é riqueza segura, riqueza barulhenta é alvo. Por isso, pessoas realmente ricas, velha guarda que construiu patrimônio ao longo de décadas, geralmente são discretas. Sabem que ostentação atrai problema, não admiração genuína. Só quem não tem segurança interna precisa de validação externa através de consumo conspícuo. Consumo conspícuo é conceito que Veblen descreveu há mais de 100 anos. Consumir não por utilidade, mas para demonstrar status. Comprar relógio de R$50 mil quando o relógio de 500 funciona igual. Comprar carro de 300 mil quando o carro de 80 mil te leva aos mesmos lugares. Comprar roupa de marca, quando roupa sem marca veste igual. A única função é sinalizar riqueza para outros. Mas sinalizar riqueza não te faz rico, te faz pobre mais rápido. É literalmente transformar patrimônio em sinal de status temporário que deprecia. É irracional, mas extremamente comum porque somos animais sociais que se importam com hierarquia e posição. A questão é que hierarquia verdadeira não vem de consumo, vem de competência e caráter. Pessoas que realmente importam, que têm poder e influência real, não se impressionam com seu carro ou sua roupa. Se impressionam com o que você sabe, com o que você faz, com como você pensa. Então, investir em desenvolver essas coisas é infinitamente mais valioso que investir em aparência. Mas desenvolver competência é difícil e lento. Comparar aparência é fácil e rápido. Por isso, a maioria escolhe aparência e fica medíocre. Mediocridade é confortável, não exige muito. Você faz o mínimo, ganha o suficiente para sobreviver, reclama que não tem oportunidade, culpa o sistema e continua na mesma. É vida de desespero silencioso, de potencial não realizado, de arrependimento acumulado. E a maioria das pessoas vive assim, não porque não tem capacidade, mas porque não tem coragem de ser desconfortável por tempo suficiente para mudar de patamar. Mudança real requer período de desconforto. Requer fazer coisas que você não quer fazer. Requer disciplina quando você quer relaxar. Requer estudo quando você quer entretenimento. Requer investir quando você quer gastar. Ninguém quer ouvir isso. Querem ouvir que existe forma fácil, que existe atalho, que existe segredo. E enquanto houver demanda por essa fantasia, haverá oferta. Haverá gente vendendo curso milagroso, método revolucionário, oportunidade única. E haverá vítimas comprando, tentando, fracassando e comprando o próximo. É ciclo que se repete infinitamente, porque é mais fácil acreditar em mágica do que aceitar a realidade mundana de que sucesso vem de fazer coisas chatas consistentemente por muito tempo. Coisas chatas como acordar cedo, como trabalhar quando não está inspirado, como estudar assunto difícil, como economizar quando quer gastar, como investir quando o mercado está caindo, como persistir quando o resultado não aparece. Essas coisas não têm glamour, não dão like, não impressionam ninguém, mas são exatamente o que separa quem constrói algo duradouro de quem fica na mediocridade reclamando. E você escolhe, todo dia, em pequenas decisões, de que lado quer estar. Escolha a palavra importante. Você tem muito mais controle sobre sua vida financeira do que admite. É confortável culpar a economia, culpar governo, culpar patrão, culpar sorte. Tira responsabilidade de você, mas também tira poder. Se você não é responsável, não pode mudar. Se você aceita a responsabilidade, aceita que suas decisões importam, que suas escolhas têm consequências, então pode mudar. Pode decidir gastar menos, pode decidir aprender mais, pode decidir investir melhor, pode decidir ser paciente. Todas essas coisas estão sob seu controle direto, independente de economia, de governo, de patrão. Mas aceitar responsabilidade dói. Significa reconhecer que se você está em situação ruim,
Provavelmente contribuiu para isso com decisões ruins. Significa não ter desculpa, não ter bode expiatório. Significa olhar no espelho e ver o culpado. Isso é desconfortável. Por isso, a maioria evita. Prefere narrativa de vítima, de azar, de injustiça. E olha, injustiça existe. Desigualdade existe. Sorte importa. Mas focar nisso não te ajuda. Focar no que você pode controlar, mesmo que seja pouco, é o único caminho produtivo. Se você nasceu pobre, em família desestruturada, sem educação de qualidade, você tem desvantagem enorme. Não vou romantizar e dizer que basta querer. Não basta. É muito mais difícil. Mas ainda assim, você tem escolhas? Pode escolher não ter filhos antes de ter condições. Pode escolher não se endividar. Pode escolher estudar por conta própria. Pode escolher trabalhar mais que o necessário. Pode escolher guardar cada centavo possível. Nenhuma dessas escolhas garante sucesso, mas aumentam probabilidade. E aumentar probabilidade é tudo o que você pode fazer. O resto é sorte, e sorte você não controla. Então maximize o que você controla e aceite o que não controla. Você não controla se vai nascer em família rica ou pobre, mas controla se vai estudar ou não. Você não controla se a economia vai bem ou mal, mas controla se vai guardar dinheiro ou não. Você não controla se vai ter oportunidade extraordinária, mas controla se vai estar preparado quando a oportunidade aparecer. Preparação encontra oportunidade, e isso vira sorte. Mas sem preparação, oportunidade passa e você nem percebe. Preparação. No contexto financeiro, é ter capital disponível, ter conhecimento para avaliar a oportunidade, ter coragem para agir. 3 coisas que você constrói ao longo do tempo. Capital você constrói guardando e investindo. Conhecimento você constrói estudando e aprendendo com erros. Coragem você constrói enfrentando o medo repetidamente. Nenhuma dessas coisas acontece da noite para o dia. Todas requerem anos de esforço consistente. Mas quando você tem as 3, está em posição de aproveitar oportunidades que aparecem raramente, mas que podem transformar sua vida. Warren sempre fala sobre estar com o taco na mão esperando a bola certa. Você não precisa rebater toda a bola. Pode deixar passar 99, mas quando aparece a bola perfeita, você rebate com tudo. E para fazer isso, precisa ter capital guardado, precisa reconhecer a oportunidade, precisa ter coragem de agir grande. A maioria das pessoas não está preparada. Quando a oportunidade aparece, não tem dinheiro porque gastou tudo, ou não reconhece porque não estudou, ou não age porque tem medo. E oportunidade passa para quem estava preparado. Preparação é subestimada porque é invisível até ser necessária. Ninguém te parabeniza por ter fundo de emergência. Ninguém te admira por estudar todo dia. Ninguém te aplaude por não gastar. Mas quando crise chega, quando oportunidade surge, quando imprevisto acontece, preparação é diferença entre prosperar e afundar. E crise sempre chega, oportunidade sempre surge, imprevisto sempre acontece. É só questão de quando, não de se. Então a pergunta não é se você precisa estar preparado, é se você vai estar quando o momento chegar. A maioria não vai estar porque vive no piloto automático, reagindo a estímulos, sem pensar estrategicamente, sem planejar além da próxima semana. Vive salário a salário, sem reserva, sem investimento, sem plano. E quando algo acontece, entra em desespero. Perde emprego, não tem como pagar aluguel. Fica doente, não tem como pagar tratamento. Carro quebra, precisa pegar empréstimo. Cada imprevisto vira crise porque não há margem, não há buffer, não há preparação. E a vida fica uma sucessão de crises, de estresse, de decisões ruins tomadas sob pressão. Compare com quem tem 6 meses de despesas guardadas. Perde emprego, tem tempo para procurar algo bom, em vez de aceitar a primeira porcaria que aparecer. Fica doente. Pode se tratar sem desespero financeiro. Carro quebra. Paga do bolso sem drama. Mesmos eventos, impacto completamente diferente. Não porque a pessoa é mais inteligente ou mais sortuda,
mas porque estava preparada. E preparação é escolha. É escolher guardar em vez de gastar. É escolher segurança sobre ostentação. É escolher futuro sobre presente imediato. Futuro é abstrato, presente é concreto. Por isso, presente sempre ganha, a menos que você desenvolva a capacidade de visualizar futuro vividamente. Precisa imaginar você mesmo aos 60 anos, sem dinheiro, sem opções, dependente de governo ou de filhos. Precisa sentir o desespero, a humilhação, o arrependimento. E então precisa contrastar com você mesmo aos 60 anos, confortável, seguro, livre, porque tomou decisões certas aos 30, aos 40, aos 50. Qual das duas versões você quer ser? Porque você está escolhendo agora, com cada pequena decisão. Cada vez que você compra algo desnecessário, está escolhendo a primeira versão. Cada vez que você investe, está escolhendo a segunda. As escolhas se acumulam. Não existe decisão neutra. Ou você está construindo, ou está destruindo. Ou está indo em direção à independência, ou em direção à dependência. Não tem meio termo. E o tempo passa rápido. Você acha que tem tempo, que pode começar depois, que ainda é jovem. Mas 10 anos passam em um piscar de olhos. 20 anos passam. E de repente você está com 50, olhando para trás, percebendo que desperdiçou décadas que não voltam. Não desperdiça. Começa agora. Pega R$200, R$500, R$1.000, o que você puder e investe. Abre conta em corretora, compra fundo de índice, automatiza aporte mensal. Não precisa ser perfeito, não precisa ser ótimo, precisa apenas começar. E então não para. Continua todo mês. Todo ano, toda década. Ignora notícia. Ignora volatilidade. Ignora gente dizendo que mercado vai cair. Apenas continua. E em 20, 30 anos, você vai ter patrimônio que te dá liberdade. Não vai ser bilionário, mas vai ser livre. E liberdade vale infinitamente mais que ostentação. Liberdade é acordar e decidir o que fazer com seu dia. É não depender de chefe, é não depender de salário, é poder dizer não, é poder arriscar, porque você tem rede de segurança, é poder ajudar quem você ama, é poder contribuir para causas que importam, é poder viver de acordo com seus valores. Essas coisas não têm preço e são acessíveis para quem está disposto a pagar o preço em disciplina e paciência. Preço é inevitável. Ou você paga o preço da disciplina, ou paga o preço do arrependimento. Disciplina pesa gramas, arrependimento pesa toneladas, e você vai pagar um dos dois. Não tem como evitar. Então escolhe qual prefere. Eu escolhi disciplina há décadas e nunca me arrependi. Vivi abaixo das minhas possibilidades quando podia ter ostentado. Investi quando podia ter gastado. Estudei quando podia ter me divertido. E construí vida que me dá satisfação profunda, não porque tenho muito, mas porque tenho o suficiente e sei que tenho porque mereci através de escolhas consistentes. Merecer é palavra importante. Você não merece riqueza apenas por existir, por querer, por precisar. Você merece quando desenvolve as qualidades necessárias: disciplina, conhecimento, paciência, caráter. Quando você tem essas qualidades, riqueza é consequência natural, não imediata, não garantida, mas provável. E se você não tem essas qualidades, riqueza não vem, ou, se vier por sorte, não fica. Já vi pessoas ganharem na loteria e perderem tudo. Já vi pessoas herdarem fortunas e destruírem, porque não mereciam no sentido de não terem desenvolvido capacidade de gerenciar, de proteger, de crescer. Então, antes de buscar riqueza, busque merecer riqueza. Desenvolva as qualidades. Aprenda sobre dinheiro. Pratique disciplina. Cultive paciência. Construa caráter. Quando você tem isso, dinheiro é detalhe técnico. Você vai achar forma de ganhar, de guardar, de investir, de crescer. Mas sem isso, não importa quanto você ganhe, vai escorrer pelos dedos. Estamos chegando perto do fim. Então, deixa eu resumir o que realmente importa. R$200 mil são suficientes para nunca mais precisar trabalhar.
Se, e apenas se, você vive de forma sensata, investe de forma conservadora e não é refém de ego e consumismo. Não é vida de luxo. É vida de liberdade. E liberdade vale mais que luxo. Para chegar nesses 200 mil reais, você precisa gastar menos do que ganha. Investir a diferença de forma consistente por muitos anos, sem interrupção. Não tem atalho, não tem segredo, não tem mágica. Tem matemática, tem disciplina, tem tempo. A maioria das pessoas não vai fazer isso porque é difícil, porque é chato, porque requer sacrifício de curto prazo. Vão continuar gastando tudo, vivendo salário a salário, reclamando que não tem oportunidade. E vão chegar aos 60 sem nada, dependentes, arrependidos. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que fez o difícil quando era necessário, que teve disciplina quando outros tiveram indulgência, que pensou no futuro quando outros pensaram apenas no presente. Você consegue. Não é questão de capacidade, é questão de escolha. Escolha começar hoje. Escolha guardar dinheiro. Escolha investir. Escolha aprender. Escolha ser paciente. Escolha evitar tolices. Escolha construir em vez de consumir. Escolha substância sobre aparência. Escolha liberdade sobre ostentação. Essas escolhas, repetidas por anos, vão te levar a lugar completamente diferente de onde você está agora. Lugar de segurança, de opções, de paz. E quando você chegar lá, vai perceber que a jornada foi tão valiosa quanto o destino. Porque você vai ter desenvolvido caráter, disciplina, conhecimento, vai ter se tornado pessoa melhor, vai ter aprendido a controlar impulsos, a pensar de longo prazo, a fazer escolhas difíceis. Essas qualidades vão servir em todas as áreas da vida, não apenas financeira. Vão fazer de você melhor pai, melhor cônjuge, melhor amigo, melhor cidadão. Então não veja isso apenas como estratégia financeira. Veja como desenvolvimento pessoal. Veja como jornada de se tornar versão melhor de si mesmo. Versão que tem controle, que tem direção, que tem propósito. Versão que não é marionete de impulsos e pressões sociais. Versão que pensa por si mesma, que toma decisões baseadas em valores e lógica, não em emoção e modismo. Essa versão melhor está disponível para você, não no futuro distante. Agora, você pode começar a ser essa pessoa hoje, com a próxima decisão que tomar. Pode escolher não comprar aquilo que não precisa. Pode escolher investir aquele dinheiro. Pode escolher estudar em vez de ver televisão. Pode escolher cozinhar em vez de pedir delivery. Pequenas escolhas, repetidas, criam vida completamente diferente. E quando você olhar para trás daqui a 10, 20, 30 anos, vai agradecer a si mesmo por ter começado. Vai agradecer por ter tido coragem de ser diferente, de ir contra a corrente, de fazer o difícil. Porque vai estar livre enquanto outros ainda estão presos. Vai estar seguro enquanto outros estão desesperados. Vai estar em paz enquanto outros estão ansiosos. Essa é a minha mensagem. Não é sobre ficar rico, é sobre ficar livre. Não é sobre ter muito, é sobre ter o suficiente. Não é sobre impressionar outros, é sobre ter paz consigo mesmo. E 200 mil reais investidos de forma sensata podem te dar isso. Não imediatamente, mas eventualmente. Se você tiver paciência, disciplina e bom senso. Agora, durante esta semana, antes de gastar R$1, pergunta a si mesmo: isso me faz mais sábio ou mais tolo? Isso me aproxima da liberdade ou me afasta? Isso é necessidade ou ego? E age de acordo com a resposta honesta. Faz isso por uma semana, depois por um mês, depois vira hábito, e hábito vira vida, e vida vira legado. Compartilha este vídeo com alguém que ainda acredita que investir é sorte, que riqueza é loteria, que não tem jeito. Talvez você mude a vida dessa pessoa. Talvez plante semente que vai germinar. E deixa comentário contando qual decisão estúpida você tomou sabendo que era estúpida. Porque reconhecer erro é primeiro passo para parar de cometer. E todos nós cometemos. Diferença é que alguns aprendem e outros repetem. Aprende. Para de repetir. Começa a construir.
O tempo vai passar de qualquer forma. A questão é, se daqui a 10 anos você vai estar melhor ou pior. E isso depende do que você faz hoje, amanhã, toda semana, todo mês. Não tem outra forma. Não tem atalho. Tem trabalho, tem disciplina, tem paciência. Mas funciona. Sempre funcionou. Sempre vai funcionar. Para quem tem coragem de fazer o que é necessário, em vez de ficar esperando o milagre que não vem, seja essa pessoa. Você consegue. Só precisa começar. Ceia. Artefact não são um número mágico. São um símbolo. O símbolo de que a disciplina venceu o impulso. De que o longo prazo venceu o imediatismo. O símbolo de que você parou de ser escravo do dinheiro e começou a fazer o dinheiro trabalhar para você. É o ponto de virada. E se depois de tudo isso, você ainda não sabe por onde começar, use a ferramenta mais poderosa de Munger, a inversão. Pense ao contrário. Em vez de perguntar, como posso ficar livre? Pergunte, como posso garantir que serei um escravo financeiro para sempre? A resposta é fácil. Gaste mais do que ganha. Endivide-se por coisas que perdem valor. Nunca invista, porque é arriscado. Siga a manada, compre na alta, venda na baixa. Acredite que você merece tudo agora, sem esperar. Culpe o governo, a economia, seus pais por sua situação. Faça isso. É a receita garantida por desastre. Agora olhe para essa lista e simplesmente não faça nada disso. Evitar a estupidez é mais importante do que buscar a genialidade. Essa é a lição final. O segredo não é uma fórmula complexa. É um compromisso simples. O compromisso de não ser tolo. Até a próxima.